Exatamente, e esta é a nossa missão. Exatamente, que bom. Então, o Daniel é poeta, declamador e escritor. Escreve desde 2011 e declama desde 2015. Em 2020 publicou o seu primeiro livro, intitulado Labirintos Amorosos. E em 2021 publicou o seu EP de poesia, intitulado Velas Acesas. Atualmente está a trabalhar no seu segundo livro, que provavelmente será publicado este ano. Muito bem, o Daniel já tem aqui uma carreira, já tem uma carreira assim bastante robusta, digamos assim, não é? Escreve desde 2010, mas passou a declamar apenas em 2012. Eu costumo perguntar a muitos artistas porque é que isso acontece. Uns começam a escrever primeiro, só depois passam para a declamação, outros sequer declamam, não é? Fale-nos um pouco sobre essa questão, sobre isso de escrever e não declamar, ou de começar a escrever primeiro e depois passar à declamação. Bem, isto é relativo, diria assim, Uma foda? relativo. Cla- cla- Claramente. Há quem opta primeiramente em começar a escrever para que possa até um certo ponto amadurecer os seus textos, partilhar os seus textos, ver até que ponto ele é capaz de produzir os seus textos com o intuito de cativar eh, as outras pessoas. Então, com o intuito de estender mais além o seu conhecimento, as suas mensagens, opta pela declamação. Há quem opta pela declamação, diria assim, por quê? Porque se optarmos por simplesmente escrever e futuramente publicar um livro, ainda há carência de condições para tal, porque sabemos a nossa própria realidade. As editoras são caras, Exato. e para nós publicarmos é um pouco difícil. E às vezes, para que o que nós fazemos tenha uma aderência, é necessário. Para quem é poeta, digamos assim, é necessário passar para essa oficina de declamação. Também que exige um trabalho árduo, claro. Exato. Somente assim é que às vezes muita gente acaba por saber sobre os nossos textos. Eu quando comecei a escrever, o objetivo era pura e simplesmente desabafar. E os meus textos foram ganhando uma visibilidade enorme por intermédio das redes sociais, especificamente o Facebook. Porém, eu próprio achei que tinha necessidade de expandir ainda mais para que as outras pessoas tivessem contato com a mensagem que eu transmitia nos meus textos. E de uma forma, eh, ou seja, de uma forma ou outra, achei melhor optar pela declamação. E somente a partir da declamação é que consegui atingir o público que eu sempre almejei atingir. E vou conquistando outros públicos. Por isso é que muita gente às vezes opta pela escrita com o intuito de amadurecer e depois vai pela declamação, não pura e simplesmente para amadurecer, porque o amadurecimento é algo constante. Todos os dias amadurecemos. Quando os nossos textos deparam-se com os outros ouvidos, que vão lapidando uma outra coisa. Então, esse é um trabalho constante. Agora, a declamação não é só para amadurecimento, mas também para a expansão do próprio trabalho, depois de um trabalho árduo, como já disse, por parte da escrita. Há quem opta pela declamação em primeiro lugar. Exato. E a declamação pode ser um texto de própria autoria, como não, ok? Há quem tem esse dom de declamar, de transmitir mensagem por intermédio da oralidade. E não dá-se muito bem com a escrita. Então, quem escreve e não tem essa capacidade de declamar, Sim. porque são dons totalmente diferentes. Há quem escreve, é bom nisto e não é bom em declamar. Há quem declama e não é bom em escrever. Então, há esse intercâmbio que também é útil.
Agora, Exato. quem faz as duas coisas, a responsabilidade e a utilidade também é maior. Então, quem faz as duas coisas é já uma pessoa que foi, Sem menosprezar. sim, grandemente abençoada. Ah, Os claramente, dois dons. claramente. É verdade. Nem toda a gente tem o dom da palavra falada, Uhum. mas muita gente tem o dom da palavra escrita. Escrita. Ambas são fundamentais. Em 2020 publicou o seu primeiro livro, Labirintos Amorosos. Uhum. Fale-nos um pouco sobre. Bem, em 2020 eu publiquei o Labirinto Amoroso porque foi um livro que eu vinha escrever há muito e achei que no momento em que eu publiquei era exatamente o momento em que estávamos a sair até um certo ponto da confinação e o conteúdo que eu abordava nesse texto rolava em volta da realidade africana que não é atual, mas que vem acontecendo desde os tempos remotos nessa de, de optarmos sempre por conselho de certos parentes por arranjar sempre um parceiro ou uma parceira que ainda nem sequer um filho tem, com o intuito de nós sermos os primeiros a dar esses filhos. O obscurantismo em si, que é um dos grandes problemas no nosso país, e não só em África em geral, e urge a necessidade de se quebrar este tabu e passarmos a trabalhar do que procurar facilidade para conseguirmos aquilo que nós queremos quando se tem dom para que vá. Então, por isso é que eu trabalhei neste livro, intitulei Labirintos Amorosos, porque para atingirmos o É um sucesso... livro essencialmente de poesias, é isso? Não. É uma novela onde eu compilo a prosa e a poesia, ok? Num único livro, ok? Acordo, o enredo, o personagem principal é um artista que enfrenta muitas dificuldades e tudo que passou por intermédio, tudo que passou porque era mesmo menosprezado por parte dos parentes, porque arranjaram uma mulher que já tinha filhos e ele nunca tinha, e nem sequer tinha um grau acadêmico aceitável, a Ele jovem. não queria uma mulher já com filhos? Não. Ele queria, porque foi uma namorada de infância, deixaram-se, ele foi estudar e quando regressou encontrou ex-namorada de infância já com filhos, 2 filhos. E a família, dada esta realidade, não aceitou, começou a menosprezá-lo. Como forma de reivindicar esta posição familiar, foi escrevendo textos poéticos, espalhando para que as outras pessoas se deparassem com que ele sentia e se estivessem na mesma realidade, refletissem se de facto é errado ter uma mulher ou mesmo é errado ter um homem que já parte para uma outra relação com filhos. Essas problemáticas que até agora afetam, assolam a nossa sociedade, foi o grande ponto de inspiração. E depois também a procura pelo sucesso por caminhos ilegais, que depois tem as suas graves consequências, que também repudio neste mesmo livro. Então, o labirinto vai em volta de todas essas dificuldades com o intuito de encontrar o sucesso, o deparar-se ou alcançar o objetivo que sempre almejou. Por isso é que o título é Labirintos Amorosos. Dificuldades e sucesso. Não há dificuldade, ou não há sucesso que não parta sem dificuldade. E já pensou em vender ou, de facto, tirar dali para colocar na televisão, fazer uma novela como tal? Claro, todas as oportunidades são bem-vindas. E se aparecesse essa oportunidade, eu aceitaria com todo o prazer. Muito bem, muito bem. Este é o nosso convidado, Daniel, que é declamador, é poeta e também escritor. Então, para este ano é mesmo um livro. Claramente.
para este ano estamos a trabalhar num livro que já poderia ter sido publicado, porém queremos amadurecer mais o conteúdo, queremos trazer algo diferente daquilo que nós trouxemos no primeiro livro e mais amadurecido. Foi o primeiro livro, Labirintos Amorosos, claro que houve muitas coisas por se lapidar, e neste segundo livro vamos procurar trabalhar mais ainda no que concerne o conteúdo, a mensagem, a elaboração artística, a criatividade em si, para que o público possa de facto achar uma evolução no trabalho que nós fazemos. Esse é o objetivo. Como é que será o próximo? Seguirá a mesma linhagem? Como é que vai ser? Já tem algum título? Já, eu só não coloquei na minha bibliografia. O livro intitula-se O Corno Quase Matou. Opa, o Marcos Jinguba! Este título, o que é que te parece? É bastante sugestivo, não é? Sim, pode continuar. E aí há muita gente que deparou-se com, ou seja, que ouviu sobre o título O Corno Quase Matou. Logo, os pensamentos levaram-nas a um caminho. Quem foi traído? Quem foi corneado? Mas, na verdade, não é pura e simplesmente nesta vertente. Embora o livro traga diferentes situações onde vamos procurar relacionar a metáfora o corno e procurarmos cada leitor tirar a sua relação no que vai ler depois. Será que é mesmo título, por O favor? Corno Quase Matou? Quase matou. Matou quem? Quem? Meu Deus, Olha, vamos lá então. Pode continuar. Parece caricato, fazendo serei lacônico no resumo do mesmo. Sempre começo com o personagem principal, que é um professor e alguém ligado à arte. Okay. Ele é professor de literatura, porém depara-se com uma jovem. É uma história real? Na verdade, juntamos. O professor foi traído. Aí está a questão. Não. E depois vai acontecer a outra cena. Bem, o que aconteceu é que o personagem principal conhece uma jovem num momento de tanto alvoroço, né, num momento bizarro, conhece a jovem, vai conhecendo a jovem e vai ofertando certos presentes à jovem e levá-los a alguma saída para os famosos mimos. Com o tempo, a jovem, vivia com a irmã, que trabalhava numa biblioteca e ela era muito viciada em livros, gostava de ler. Por coincidência, a irmã que menos gostava de ler depara-se também com um namorado que gosta de ler, o jovem que conheceu. Com o tempo ele passou a pedir, e como o jovem não sabia e queria libertar, ou seja, queria motivar, incentivar a jovem a ler mais, e sempre que ela pedisse dinheiro ao namorado, o namorado fazia sempre a questão de colocar o dinheiro dentro de um livro. E dentro dos livros havia uma réplica que não era livro, era simplesmente uma caixa com formato de livro. E dar-lhe média de 7 réplicas daquele com o dinheiro dentro. A jovem, como não gostava de ler, chegou a um certo momento, questionou ao namorado se conversava tanto com a irmã, e a irmã lhe havia incentivado a passar a ofertá-la livros. Ele disse que não. Dada a ocorrência destes mesmos atos, né, de oferendas de livro, ela num certo dia chateou-se. Ao chatear-se, despejou tudo que tinha guardado por alguns anos, ao namorado.
E depois o namorado, no final, diz: perdem grandes coisas por não abrirem os livros que não leem. Eu quis te tornar numa pessoa sábia, partindo pelo princípio que não se consegue uma determinada coisa sem partirmos por letras. Tudo que conseguimos hoje é fruto das letras, é fruto dos livros que nós lemos. Eu posso até lhe dar, mas você tem que ler para aprender como conseguir dinheiro, como trabalhar e como podes abordar certos assuntos que futuramente lhe dão dinheiro. Eu ganho dinheiro com letras, eu sou professor. Para que eu possa conseguir o dinheiro que tanto pedes, eu tenho de ler para que eu consiga convencer as pessoas. Então, no final diz, espero que quando se dares conta cedo do que eu dava a ti, diria que o corno quase te matou. Ao contrário, continuarás a ser essa pessoa que nada usufrui daquilo que nós trazemos de bem para ele. Então é mais ou menos isso. Uau, este livro reserva mesmo muitas surpresas. Claramente. Partilhou aqui já o segredo, mas caros ouvintes, não deixem de adquirir. Já tem data para o lançamento? Não, ainda não temos data. Não temos data. Eu já estive aqui a montar os personagens, não é? O namorado era o Jinguba. E depois, Nosso baixinho. Depois era o Jinguba, depois a dama dele. Enfim, eu já consegui viajar aqui por meio das tuas palavras. Acho que literatura é isto mesmo. Faz-nos viajar, criar personagens. Isso é muito interessante. Outra coisa interessante também é o facto de que o Daniel Salomão já lançou uma EP de poemas. Algo que não acontece muito. Como é que foi? Quantos poemas tinham nesta EP? Onde é que as pessoas podem encontrar para ouvir? 4 poemas que a EP estava compilada de 4 poemas e nós disponibilizamos ou seja, disponibilizamos nas plataformas digitais. No YouTube temos os mesmos poemas. Quem for a Google e procurar por Velas Acesas vai encontrar e vai baixar. Nós disponibilizamos nas plataformas digitais para quem quer e vai baixar de forma gratuita. Okay? O objetivo, ou seja, claro que nós trabalhamos com o intuito de sermos retribuídos pelo aquilo que nós fazemos. O dinheiro sempre faz falta, porque para que se faça um bom trabalho é necessário gastarmos. A priori nós estamos a conquistar, ou seja, estamos a incentivar as pessoas a gostarem de ouvir a poesia, porque é uma das artes que pouco se ouve. Estamos a trabalhar com o intuito de incentivar pessoas a ouvir o conteúdo e procurar futuramente patrocinar. Precisamos de patrocínio para isso. E há muita gente que quer ouvir, quer trabalhar, quer escrever, sente-se inspirado para tal, mas às vezes partimos... A literatura não é bem remunerada em Angola, não é? Não. Mas há muitos bons fazedores de poesia. É quase sempre por amor à arte mesmo. Claro, por amor à arte. E eu procuro sempre transmitir essa mensagem de que, por enquanto... embora as coisas estejam tão difíceis, eu procurarei sempre gastar mais e não pensando nos lucros, mas sim incentivando as pessoas com um bocado que conseguem adquirir os livros, leem, quiçá futuramente possamos ganhar com isso. Precisamos incentivar. Há muita gente que quer ler, mas há dificuldade porque os livros estão caros. Exato. Okay? Não estão caros porque os autores desses livros querem que os livros sejam vendidos aos preços que têm sido vendidos. É porque o mercado em si
não está praticamente a facilitar em termos monetários. Sim, tudo está caro. exato. É desde Mas- o papel, a tinta, para a Claro. impressão, é desde a editora que vai fazer o Uhum. trabalho final, é desde o processo de. Muitos livros são feitos no exterior para chegar em Angola também. Claro. O processo é bastante burocrático Aí. e um pouco caro. Então, tudo isto desfavorece então, este processo, não é, Claro, de claro, acessibilidade Uhum. do livro. Não obstante tudo isto, mesmo os materiais que nós usamos, se não tivermos essa possibilidade de produzir o nosso livro no exterior, os materiais são importados. Sim, sim, é tudo Ok? importante. E isso é caro, não tem como. Agora, se trabalharmos por amor à arte, nós temos que assumir riscos. É ajudar uma parte e perdermos. E para mim, o meu objetivo é este. O meu objetivo é esse. Por enquanto, perder para que as Para pessoas. depois- Olha, parece caricato. Nos últimos tempos, veja como a juventude despertou. Exato. Não exato. despertou porque tinha por simplesmente despertar. É porque começou a ler mais. Uhum. Houve um momento que houve esse grupo criou a biblioteca despadronizada, que foi depois banido. Do amigo do Xinguba, Ah, né? O Dago. ele escreveu uma matéria a respeito. E estes movimentos que têm sido banidos têm um objetivo que é despertar consciência, mente. E há pessoas que não gostam disso. Porque quem lê sabe muito, consegue distinguir os seus direitos dos direitos dos outros. Exatamente. E quando vai reivindicar, é uma outra coisa. As reivindicações Com têm propriedade. sido constantes e com propriedade, porque as pessoas nos dias de hoje estão a ler mesmo muito. Há quem hoje que gasta o único centavo que tem para comprar um livro, desde que esse livro tenha algo. Claro que todos os livros têm sempre alguma coisa útil. Okay? Compra, vai lendo, contextualiza e quando depara-se com uma situação em que requer recorrer às temáticas que abordam aquele livro para melhor se defender, melhor para ele. Então, este é o grande efeito da literatura, ok? A evolução do pensamento. Ok? E nós precisamos disso. Muito bem. Muito bem, nosso convidado, o Daniel Salomão, aqui no programa Umbala. Nós queremos agradecer-lhe imenso pela sua presença. Obrigado, eu. As portas do nosso programa estão abertas para si, para o seu trabalho. Quando tiver o outro livro, volte para Claro que vou, anunciar. Eu já gostei, o corno quase matou. Exato. Eu já gostei da história, bastante interessante. E deixa aqui as suas redes sociais para que o pessoal possa seguir. Facebook, Daniel Salomão Poeta. Mas para quem quiser, olha, eu esqueci meu WhatsApp, tá, mas Instagram, Daniel Salomão. Para quem quiser contactar-me para um trabalho, é só ligar nos seguintes terminais: 929 31 96 14 ou 912 16 02 83. Disponível 24/24 para trabalhos apenas. A tua esposa não vai ficar chateada, né? Se ligarmos, por exemplo, às 23 a querermos o Salomão num dia assim. Por enquanto, não. Por enquanto, podemos. Não a esposa, podemos. Muito bem, Salomão, força, que continues a trabalhar desta forma. Foi assim o nosso espaço Palavras Soltas, com poesia de Daniel Salomão e também uma conversa sobre o seu trabalho.